Boa tarde, galera. Tudo bem? Desculpa a barba e o cabelo meio desleixado, a quarentena por conta do coronavírus tem dificultado a nossa saída aí para cortar o cabelo, comprar uma gilete. Mas eu tô vindo aqui com esse vídeo para falar um pouco da importância do latim. Pelo que eu perguntei para o pessoal, geralmente o motivo pelo qual as pessoas querem aprender o latim, essa onda aí, né, que tá vindo no Brasil, do pessoal mais conservador, de resgatar algumas coisas na educação que não vai bem. E nessa onda todo mundo fala de resgatar o latim. Por que o latim? Muitas pessoas falam que é preciso o latim muitos, né, são os católicos que estão aí voltando à missa tridentina e querem entender melhor um pouco a respeito do que é falado na missa, porque ela é toda feita em latim. E eles querem entender um pouco melhor os cantos, né? Os cantos gregorianos são todos feitos em latim. Também tem o pessoal aí do homeschooling que quer aprender para passar para os seus filhos, porque geralmente aí as pessoas que querem praticar o homeschooling, muitas delas querem retomar a educação clássica. E nessa educação o latim era uma das bases, né, dessa educação. Um outro tipo de argumento para as pessoas que as pessoas dão, né, pela qual quer aprender o latim é a questão do desenvolvimento próprio, desenvolvimento pessoal, desenvolvimento da inteligência, das faculdades. Todos os três motivos são excelentes, né? Cada um está procurando resgatar a coisa é, no seu nicho aí, né? Na parte que mais lhe cabe. Os católicos para missa e para ler os antigos, né? Os santos padres, o pessoal do homeschooling para passar aos seus filhos e aquelas pessoas que estudam por conta própria e querem se desenvolver. Todos os motivos, como eu disse, são motivos excelentes. Só que é um pouco complicado você querer ensinar o latim se restringindo. Vou me restringir ao homeschooling, vou me restringir ao que a Igreja Católica tem de cultura, o latim, vou me restringir ao que eu quero estudar por gosto meu, porque na base de todas essas coisas é preciso aprender uma antes. É preciso aprender a usar a linguagem. E é para isso que o latim era ensinado. Muitas pessoas falavam que era aprender a língua latina. Hoje o que nós temos em nossa mente como língua, o que nós tratamos como língua, você pode pegar um cursinho, por exemplo, de inglês ou um cursinho de espanhol, francês, qualquer coisa desse tipo, desses cursinhos. E o que é que eles tratam como ensinar a língua? Eles tratam que você aprender a língua é você aprender uma série de expressões prontas. Vou dar um exemplo. Você vai lá aprender inglês e eles vão te ensinar a comprar um pão na padaria. Vão te ensinar uma fórmula de linguagem que você vai chegar na padaria, vai pronunciá-la, o padeiro ali vai entender o que você está falando, você vai compreender ali naquele contexto o que o padeiro também está falando, e geralmente o que a gente fala para quando a gente fala em aprender linguagem é isso. É você aprender uma série aí de fórmulas, né? Fórmulas prontas em determinados contextos, se acostumar com essas fórmulas e de tanto repeti-las, você as memoriza o contexto e então você está apto a falar inglês, por exemplo. Isso é o que nós chamamos de linguagem hoje, né? E isso no meio acadêmico, né? No pessoal de alto nível. E será que era assim compreendido o latim? Nós queremos voltar aí queremos resgatar o latim, mas de que forma? Muitas pessoas aí falam, vamos lá no homeschool, preciso ensinar meus filhos, eu preciso aprender os cantos da igreja, mas você vai aprender para usar desta maneira? Você vai ensinar seu filho desta maneira? A decorar várias formulinhas e ele se habituar
a essa linguagem, o pessoal da igreja se habitua à linguagem usada na missa e nos cantos, e a compreensão da coisa fica muito superficial, né? Então, o latim, ele era ensinado da seguinte forma: eu sempre tomo como base o ensino clássico, tudo que eu estudei, que eu aprendi. Como eu disse, eu sempre estudei com o Rafael Falcon, então eu me baseio quase que inteiramente no que ele fala, nas palestras dele, nos cursos dele, né? Ele que é um estudioso do assunto. Então, como era ensinado o latim? Eles pegavam a criança, para você ver a diferença do que eles entendiam por linguagem, o ensino da linguagem, e o que nós entendemos como o exemplo que eu dei. Para eles, ensinar a linguagem era o seguinte: você pegaria uma criança aos 7, 8 anos, que até então talvez soubesse ler, tivesse aprendido a ler, educaria essa criança em uma outra língua que ela não conhecesse. Por exemplo, os romanos estudavam, quando iam para a escola, aprendiam tudo em grego. Tudo em grego. Então o que eles faziam? Pegavam uma poesia de alto nível, não era coisinha boba, não pegava, não sei lá, os poeminhas da Cecília Meirelles, do Olavo Bilac para as crianças, não, pegavam alta poesia. Se fosse no caso do português, pegariam para crianças de 6, 7 anos os Lusíadas de Camões e fazia com que as crianças decorarem todos os dias alguma coisa. Todos os dias as crianças decoravam para desenvolver a memória consciente, não a memória que nós dizemos é a memória animal, a memória natural, mas a memória consciente, a questão de você puxar por sua própria vontade coisas da sua memória, coisas que você deliberadamente guardou na sua memória, você poder puxá-las. Eles desenvolviam esse aspecto em primeiro lugar. Isso, claro, não estou falando da parte a parte sonora, né, que também deveria ser estudada, né, para você aprender a memorizar e a ler, você precisa reconhecer, né, você precisa falar, ter o conhecimento, uma percepção auditiva, escutar bem, falar bem. Então elas começavam depois esse trabalho de memorização. Para que esse trabalho de memorização? Para que elas começassem a fazer análises do poema, análises morfológicas da relação de uma palavra com a outra, por exemplo, da concordância entre substantivos e adjetivos, pronomes e substantivos, verbos e seus objetos, seus complementos, sujeito e verbo. Então, mesmo tendo na cabeça muitas poesias memorizadas, muitos trechos de poemas em outra língua, o professor fazia análise desse trecho memorizado e de muitos outros que eles também não memorizavam. Eles liam bastante e aquilo ia ficando na cabeça do aluno, de forma que quando o professor pedisse para ele recitar tal trecho, ele, por um esforço de sua própria vontade, puxava aquilo da sua memória, esse trecho, e então, com o tempo, conforme o professor ia fazendo certas análises, aquilo ia meio que aparecendo na cabeça dele. Ele ia fazendo as relações desses trechos que ele já tinha memorizado antes, sem os entender quase que inteiramente, quase não compreendia muito pouco. Ele começava a compreender porque ele já tinha memorizado esses trechos, e o professor fazendo a explicação de outros trechos, ele ia fazendo relação do que era explicado com o que ele já tinha memorizado, com o que era explicado e o que ele já tinha memorizado. Então, passo a passo, pouco a pouco, o aluno conseguia aí adquirir um grau morfológico, uma sensibilidade morfológica da relação de palavras entre si, concordâncias de palavra, concordâncias de nome de substantivos com adjetivos, concordância de grau, de número, de gênero, feminino com feminino, masculino com masculino, plural com plural, singular com singular. E no caso do latim, tem a questão dos casos, né? Tem a questão dos casos, tem a questão que o adjetivo, ou o nome, né, que para nós tem
o gênero masculino e o feminino. No caso do latim havia o neutro também, são 3 gêneros, no gênero masculino, feminino e neutro. Ele fazia essa relação, a relação dos casos, por exemplo, de unir palavras que estivessem na mesma classe gramatical, por exemplo. Então, o professor, passo a passo, pouco a pouco, ao longo aí de 8 anos, 7 anos de estudo de linguagem, de poesia, de alto nível, ele conduzia o aluno por esse caminho. Logo depois, depois de passar pela fase da memória, desenvolver sua memória, desenvolver a sua sensibilidade morfológica, passava a sensibilidade sintática de resolver textos complicados, prosa, texto em prosa muito pesado, por exemplo, os textos de Cícero, que usam inversões sintáticas muito elaboradas. O aluno também passava por esse passo a passo da sensibilidade morfológica, ele passava a adquirir a sensibilidade sintática, para depois aí o próximo passo, isso eu estou abreviando muita coisa, depois o próximo passo o aluno aprenderia a fazer as análises literárias. Porque o autor colocou certa palavra e não outra, porque em certo contexto está usando certa ordem e não outra, porque aqui está esse verbo e não outro verbo, que figura de linguagem é essa e o que ela está querendo dizer dentro desse contexto. Então, a minha proposta aqui, como eu falei, era ensinar o latim básico, que não é pouca coisa, embora leve esse nome de básico, não é pouca coisa, é um estudo que tem que ser coordenado aí de forma diária, diariamente ter um pouco de estudo. Eu não vou cobrar memorização, essa parte eu vou pular, mas é importante. Eu não vou ficar muito focado em pronúncia, porque nunca foi meu foco é a leitura, é desenvolver certas faculdades da inteligência, faculdade da memória. Você provavelmente vai ter que ir aí buscar textos que você gosta e desenvolver isso diariamente. Eu praticamente toda semana memorizo o trecho de alguma coisa, se possível memorizo em outra língua, no inglês. Eu tento memorizar no inglês algumas poesias, alguns sonetos de Shakespeare. Eu não sei inglês e eu consigo traduzir pela gramática que eu aprendi no latim, pela sensibilidade das palavras. E é isso que eu quero oferecer a vocês com esse latim básico. É a sensibilidade, principalmente morfológica e sintática. Eu não vou entrar em prosa muito pesada, porque requer muito estudo, não é para iniciante, não é para quem está começando. Então a gente vai começar aí provavelmente com alguma poesia, porque a poesia tem a questão da rítmica, né? É mais fácil de você pronunciar com a combinação das palavras. E como eu disse, se vocês puderem memorizar, quanto mais material vocês memorizarem, melhor para vocês, tanto melhor vos fará, será melhor para vocês. Quanto mais coisa vocês tiverem na memória, mais conforme eu for ensinando, essas coisas começaram a fazer sentido na cabeça de vocês. Então é isso. Como eu disse, o meu foco vai ser nessa base da análise morfológica e sintática. Isso vai desenvolver em vocês não só a questão de ler latim, de ler literatura latina, mas isso vai despertar uma sensibilidade em vocês para ler qualquer texto, de fazer relação do texto, das partes do texto, porque o latim, por ele ter casos, por ele ter a questão de as declinações, os casos, ele vai forçar vocês a prestarem atenção em cada palavra do texto para fazer a relação de uma com a outra. Então, esse é o motivo pelo qual eu creio que é importante aprender latim. Deu uma resumida boa, o vídeo já tá com 14 minutos, eu queria fazer em 6, 7, mas é muito conteúdo e acaba passando um pouco do tempo. Mas é isso aí, galera. Espero que vocês aproveitem o curso, que vocês se esforcem, porque realmente o latim irá desenvolver em vocês capacidades da inteligência. Vai desenvolver faculdades específicas. E como eu disse, não se esqueçam de procurar memorizar todos os dias
Se possível, algum trecho, ainda que curto, de algo que vocês gostem, ainda que vocês não entendam muita coisa a princípio. Como eu disse, conforme vocês forem acumulando as coisas e conforme eu for dando explicação de outros textos, vocês vão fazer sozinhos a relação de alguma coisa que eu expliquei num texto com alguma coisa que você não estava entendendo em outro texto e que eu não dei explicação. Então não se preocupe com não entender tudo, a princípio é assim mesmo. A gente tem que tomar uma atitude, como diz o Rafael Falcon. No princípio vamos tomar uma atitude aí de humildade conosco mesmo, sem esperar muito da gente. Nós estamos começando os estudos e não podemos exigir de nós mais, né, do que podemos dar a princípio. Então não se preocupe com acertar todas as coisas, não fique apavorado e deixe o estudo acontecer, se entregue à leitura, que em pouco tempo vocês estarão lendo muita coisa sozinho, viu? Então um grande abraço para vocês e em breve a gente começa aí a ler os textos e ver um pouco de gramática. Um grande abraço, fique com Deus. Tchau, tchau.